uma generosidade, de achar sempre uma possibilidade para todas as pessoas. Eu comecei a fazer dança quando era criança, né? E minha primeira professora de expressão corporal não foi a Maria Dushnis, foi uma moça chamada Célia Batista, e eu não sei se é Ferreira, se é alguma coisa assim. O último nome dela não lembro. Depois disso, quando eu era adolescente, eu quebrei a perna, eu tive um acidente bem feio e eu fiquei 3 anos sem poder andar, né? E quando eu tive alta, né, depois desse processo de gesso e recuperação, reabilitação, todo mundo começou a falar, vai para Maria, já que eu gostava muito de dançar, né? E aí eu fui lá, fui ainda de muleta para Dona Maria Dushnis. A primeira aula que eu fui ainda estava usando as muletas. E para mim foi incrível, porque depois disso eu fiz uma, 2 aulas com ela e já larguei a muleta, né? Porque acho que a Dona Maria tinha uma coisa que a função do movimento, né, era tão importante, assim, tipo, era um movimento, eu diria assim, na minha vida, a Maria Dushnis tinha a questão do movimento como função expressiva, função afetiva, todas as funções que você pode imaginar. Não estava muito preocupada com a técnica, com o correto, com o errado, e para mim foi muito legal. A primeira aula que eu fiz com ela, porque ela sabia que eu estava nessa condição e tal, foi aula de técnica, né? E eu lembro assim que ela começava muito sentada, aos poucos a gente ia levantando, ela falava assim, se você não quiser levantar, faz no chão, tudo bem. Ela mesma, né, tinha um problema físico, então ela o tempo todo dava aula sentada e fazia tudo lá do banquinho que ela ficava, um caixotinho preto assim de madeira. Então ela também estimulava você se sentir à vontade de fazer como que dava para fazer. Por conta de ser aluna dela há muitos anos, né, eu comecei com 17, eu acho que eu fiquei pelo menos até os, sei lá, 30 anos aluna dela, pelo menos assim, quase que, sei lá, 17 anos, alguma coisa assim, aluna dela, muito tempo, né? E aí eu fiz, depois da aula de técnica, ela me falou para fazer improvisação, aí quando começou um curso de formação de professores eu fiz, e aí, sei lá, quando eu estava no fim da faculdade, né, que quando eu comecei a dançar com ela, estava no colegial ainda, né? Aí eu comecei a dar aula de dança para criança. Então dá para dizer assim que eu tive um trabalho artístico, meu trabalho muito mais foi na área da educação e da saúde com a dança, né? Nunca foi assim artística, no sentido stricto sensu. Para cada um parece que ela ia falando alguma dica, né? Quer dizer, ela tinha umas imagens assim e ela ia conseguindo fazer com que todo mundo entrasse, né? Isso na aula de improvisação, e cada um com o seu movimento, né? Todos os movimentos eram incorporados, eram válidos, eram interessantes. Não tinha essa de assim, o super bailarino que dançava bem e aquele que, né? Não, todo mundo ela valorizava, ela punha na cena e era muito legal, assim, muito legal. As dicas, quer dizer, raramente ela falava, mas algumas ela assim, ela dava sei lá, usa o peso mais pesado, sei lá, vamos ficar leve todo mundo para cima, pode usar o chão, né? Ela ia dando uns toques assim, né? Mas nunca era corrigindo. Eu achava ela sempre muito generosa, muito, assim, eu nunca vi a Maria Dushnis, que nem falei, na aula e fora da aula, ela era muito parecida. Ela nunca tinha um tratamento assim, você é meu especial, você não, você sim. Então, ela sempre foi muito, muito generosa, né? Eu tive bastante contato para fora com ela, em algumas situações. Uma delas é que a gente era vizinha, né? E várias vezes ela me pedia, então depois que eu já estava lá há alguns anos, sei lá, ela várias vezes me pedia carona, ou alguma ajuda para alguma coisa, porque ela ligava para minha casa e falava, você pode vir aqui? Eu posso, né? Então aí eu ia lá ou ajudava ela com alguma coisa que ela estava precisando, que ela já era bem idosa. Vamos dizer que eu sou uma das últimas gerações, né, de alunos dela, né? Todo mundo a maioria das pessoas são mais velhas que eu, né? E isso era uma coisa assim, então pedir ajuda, então e aí conforme ela ia pedindo coisas, então também ela começou a abrir um espaço para eu estudar na biblioteca dela, que isso também foi bem legal, né? A experiência da improvisação é uma experiência muito lúdica, né? Eu acho que o grande
vamos dizer, que ela agrega mesmo, além né, do exercício de movimento, é essa experiência lúdica da imaginação, né? Eu não sei se a gente está acostumado a ter essas experiências, né? Quer dizer, eu acho que ela traz isso muito forte, embora pelo movimento, né? Eu até hoje em dia, eu ainda, vamos dizer assim, dou aula de dança, quer dizer, eu já tive essa experiência na FEBEM, depois eu tive uma escola, né? Trabalhei um tempo, depois eu trabalhei um tempo com crianças especiais, porque como eu era psicóloga, todas as pessoas que ligavam para Maria, e eram muitas, né? Pedindo, eu quero, meu filho tem problema, tal, ia tudo para mim, né? Então, um tempo eu dava aula para crianças com dificuldades mesmo, assim, neurológicas, de movimento e tal. E depois disso, eu vinha trabalhar na prefeitura, né, na rede, num equipamento de saúde mental. Eu tinha uma oficina de dança, né, que chamava Oficina de Movimento, né? Trabalhei muito tempo com as crianças nessa oficina. E hoje em dia, que eu ainda trabalho no equipamento de saúde mental, só que de adultos, eu tenho um grupo de consciência corporal, né? Ele entra um pouco na prefeitura como sendo um trabalho de yoga, mas eu considero que é um trabalho de consciência corporal. Uma mestre, tipo assim, eu me sentia discípula, né? Ela ia trazendo umas imagens, umas ideias, uma série de aspectos, enfim. E aí alguma coisa surgia, ela dava um monte de... Falava um monte sobre relacionamento, sobre vida, né? Uma pessoa muito generosa, que abria muitas coisas para as pessoas, né? Eu lembro, assim, alguém abriu uma escola de dança, ela mandava todos os alunos dela para ir lá, né? Não era aquela pessoa que, ai, meus alunos, não sei o quê. Não, vai fazer aula com não sei quem, vai fazer aula com não sei quem. Ela ficava realmente te estimulando, inclusive, isso, né?